Signo de Virgem, previsão para maio de 2024. Vamos ver quais são as energias disponíveis, mensagens, orientações do tarô e dos oráculos para os virginianos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro e na descrição do vídeo tem o meu contato e o site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis. Além da leitura de tarô, tem o mapa do autoconhecimento, a mesa radiônica, a leitura de registros acásticos, mas vai lá, dá uma olhadinha no site porque tem vídeos explicativos. Vamos lá então, signo de Virgem, o que temos para vocês para este mês de maio, uma energia geral com o tarô criado pelo artista Salvador Dalí. É isso mesmo, um tarô surrealista, mensagem de Salvador Dalí para vocês. Vem a morte. A morte fala de renovação. Fundo do deck, 4 de espadas, descanso. Calma, não é descanso sim, paz, descanso eterno, não. Você precisa descansar um pouco. Você precisa... Aqui é o descanso do guerreiro, tá? Você precisa descansar um pouco, você precisa retomar sua energia vital, precisa transmutar alguma situação de preocupação, algo que está drenando a sua energia. Você precisa deixar um pouquinho de lado e se permitir repousar, tá? Para retomar a sua energia vital, para recuperar a sua imunidade, seja imunidade física, imunidade energética, mas aqui está pedindo sim restauração, repouso, descanso, tá? Ou pelo menos desacelerar, tá certo? Se for o caso, vem fazer a mesa radiônica para fazer um detox aí na sua energia, tá? É uma limpeza energética. Mas aqui a gente tem a morte falando de renovação. Maio é um mês de renovação para muitos virginianos, afinal é uma leitura geral, mas porque algo morre na sua vida. E não vamos ser dramáticos, não é uma morte física, é algo que de repente um hábito vai morrer na sua vida. Uma situação que já não fazia mais sentido vai morrer na sua vida, vai acabar. É uma morte natural, que não é uma morte sofrida, é uma morte natural. Por quê? Por exemplo, a criança morre para dar lugar ao adolescente. O adolescente dentro da gente, na nossa história de vida, morre para dar lugar ao jovem. Depois o jovem morre para dar lugar ao adulto. E assim por diante. É isso, é como se fosse uma mudança de fase de vida, um amadurecimento em algum setor aí da sua vida. Então, de repente, no casamento, uma fase morre para dar lugar a uma nova fase, tá? Então, não entre numa vibe de preocupação. Nossa, que morte é essa? Por mais que a carta seja... chocante, digamos assim, mas não é a morte física, é uma morte simbólica. Faça as devidas despedidas, viva o luto que tiver que ser vivenciado, mas despeça-se desse passado e siga em frente. Algo vai morrer na sua vida, mas é porque é natural. Pode ser um emprego, esse emprego morreu porque outro emprego está nascendo, tá bom? Então é um mês de renovação aí para os virginianos. Pode ser o local de trabalho que mude. Você não muda de local de trabalho, mas de repente a gestão muda, então parece que tudo mudou. Então é uma nova fase, é uma nova forma de fazer as coisas, tá? O que está me vindo aqui é uma questão de fusões e aquisições, que é muito específico, mas algumas pessoas têm que saber disso, tá? Então, vai se preparando para, se isso já está no burburinho da companhia onde você trabalha, fusões e aquisições, então isso está muito forte para se consolidar em maio, tá? Carta da Força. No fundo do deck a gente tem o 10 de paus, 10 de bastos, né? 10 de paus que fala de uma sensação de aprisionamento.
Parece que eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou fazendo, mas eu ainda assim não tenho visibilidade. Eu sou invisível, ninguém está vendo todo o meu esforço. E a força, a gente falou de esforço, e a gente tem a força que fala de um mês que talvez você tenha que não se esforçar mais, porque se esforçar você já está se esforçando muito, tanto é que você, de tanto se esforçar, você está ficando doente, então não é para se esforçar, mas é para se empenhar e se dedicar. São coisas diferentes, percebe? A gente vive numa cultura do esforço, que quanto mais difícil, quanto mais eu faço, quanto menos tempo eu tenho, mais valorizado eu sou, mais status eu tenho, né? Só que aqui a gente está falando que não, porque esse esforço que eu faço, grito, berro, chamo atenção e ninguém me vê, ninguém presta atenção no que eu estou fazendo, ninguém dá valor ao que eu estou fazendo, isso está me desgastando, isso está sugando a minha energia, você está quase aqui ficando doente, por isso está pedindo um repouso, né? Está fazendo muito, desacelera, toma conta um pouco melhor da sua saúde. E a força fala assim, é diferente você fazer alguma coisa com força e com esforço. Aqui a gente está falando de força. Então, você tem que fazer com força. O que é com força? É unindo o feminino e o masculino, unindo a intuição e o instinto, ou unindo a leveza com, né, o rigor. A força pede uma certa força de espírito, uma força de posicionamento, né? Uma força de posicionamento. Então, talvez o que tenha que mudar é um comportamento de fazer demais e agora eu preciso fazer de forma mais inteligente, eficiente, cooperativa, colaborativa, delegando tarefas, delegando atividades para eu não me sobrecarregar. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser na sua casa, pode ser no seu relacionamento familiar, tá bom? Vamos lá, 4 mensagens para os virginianos. A força também está me falando que vai ser um mês que você vai precisar ser um pouco mais leonino ou acionar, ativar o seu lado leonino, a sua postura leonina. E aí você fala assim, putz, leão é o meu inferno astral, né? Leão é o inferno astral de virgem. E aqui está falando justamente isso, você tem que ser um pouco mais leonino nesse mês de maio. E aí você pode olhar onde você tem o signo de Leão no seu mapa astrológico. Se de repente é no ascendente, no meio do céu, casa 1, 2, 3, 4, 5, enfim, dá uma olhadinha, tem vários sites que fazem isso de forma gratuita. Onde você tem o leão, o signo de leão na cúspide do seu mapa astral, qual é a casa que é marcada, o setor da vida que é marcado pela energia leonina do seu mapa astral, do seu mapa pessoal, é esse setor, neste setor da sua vida que você precisa agir de forma mais leonina, tá certo? Então depois dá uma investigada nisso. E se você quiser, vem fazer o seu mapa do autoconhecimento comigo, hashtag fica a dica. Vamos lá, signo de Virgem, temos então 4 cartas aqui. O julgamento, As de Ouros, As de Espadas, então início, julgamento já é um convite e Cavaleiro de Ouros. Gente, olha isso. Essa sincronicidade já vale o like, por favor. Fundo do deck, a morte. Quem veio para vocês? A morte. A morte 2 vezes, tá? A morte está falando de renovação,
Desapega de algumas coisas, de algum paradigma, pode ser um jeito de pensar, um jeito de fazer as coisas, um jeito de sentir. É como se falasse assim: ressignifica a sua história, reconta essa história, ou conta essa história difícil, dolorosa com outras palavras. Tá? A morte está trazendo vida nova, é momento de vida nova, de vitalidade, de revitalização, de ativar a sua força. Força fala de alegria, de força de viver, de ânimo. Ânimo é ânima, alma, né? Vocês com mais alma. Saindo desse desânimo e indo para mais ânimo, né? Em maio. E aí a gente tem o julgamento, que fala de um chamado, um convite, pode ser um chamado espiritual, um chamado, não que um anjo vai baixar, nem o espírito vai vir conversar com você, tá? Não é isso, mas é um chamado no sentido, um chamado de alma, a sua vocação, a sua voz interior te colocando em ação para você cumprir a sua missão de vida. Tá? Então, assim, especialmente se você tem mais ou menos 40, 43, 45 anos, é a época da missão, é a época que a missão bate na nossa porta e fala assim: cara, e aí, vamos lá, você não vai cumprir sua missão? Né? É isso, às vezes vocês podem estar numa inquietação, eu preciso fazer uma coisa, ainda não sei bem direito o que é, mas eu sei que eu tenho um chamado, né? Tenho uma intuição aqui, né, me impulsionando. É isso, é o julgamento, é esse chamado de alma, é essa missão de vida, e aí você pode ver no seu mapa do autoconhecimento, tá bom? Para outras pessoas pode vir um convite em termos de carreira, em termos de melhora de trabalho. De repente você é convidado a assumir um novo posto, ir para a matriz, enfim, tem várias possibilidades de convite para evolução profissional, tá bom? Ótimo, né? Muito, muito bom. Isso pode sim incluir uma viagem. Morar fora, né? Se deslocar, ou você é convidado a assumir um cargo em um outro lugar que você vai ter que estar sempre se deslocando, se movimentando, porque, sei lá, você vai ter que atuar em vários escritórios diferentes, tá? E aí a gente tem na segunda semana o As de Ouros, que fala de um retorno financeiro ou de uma bênção financeira, uma bênção material, um dinheiro que chega, um dinheiro extra. Pode ser direto para você, pode ser para sua esposa, para o seu marido, mas que beneficia inclusive você, né? Que acaba trazendo uma boa sorte, digamos assim, para você também, né? Acaba respingando em você esse crescimento material. Aqui a gente pode estar falando de um bônus, de um dinheiro que chega, sei lá. Eu não gosto muito de falar de herança, né? Porque o dinheiro que chega de herança sempre é em cima da morte de alguém, né? Então, não fica desejando um dinheiro de herança, tá? Porque quando a gente fica desejando um dinheiro de herança, a gente está torcendo para que a pessoa morra. E tá bom, mesmo que a pessoa morreu, se você fica desejando o dinheiro da herança daquela pessoa que morreu, você está agradecendo pela morte daquela pessoa, né? Então, desse dinheiro de herança, se for nessa perspectiva, isso não vai te trazer nada de bom. Isso não é um presente. E aqui a gente está falando de presente. Agora, se vem uma surpresa, a herança de um tio que você nem lembrava, que você nem sabia, e vem, aí sim você recebe com gratidão, e daí você faz algo bom com isso, em honra àquela pessoa que te deu esse presente, tá bom? São posturas diferentes de recebimento de herança. Bom, dito isso, que mais, Virgem? Segunda semana, então, tem esse dinheiro, esse bem material que chega. Pode não ser necessariamente um dinheiro, pode ser alguma coisa que você ganha. Sei lá, ganhei uma coisa na rifa, ganhei uma televisão na rifa, sei lá, tá? Mas você ganha alguma coisa. E na terceira semana tem o As de Espadas, que fala de uma nova ideia ou de uma nova conversa.
caminho está aberto para essas novidades. Então, desde o início do mês, você tá na vibe de novidade, vida nova, renovação, o tempo todo. As, nova coisa, espadas, nova coisa. Então, é novo, 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 né? Na energia de maio. Aqui pode ser uma nova ideia, se você tem comércio, se você tem negócio próprio, se você é autônomo, então você tem uma ideia brilhante, você fala assim, nossa, posso colocar isso em prática já, agora, e eu vou fazer e isso pode me trazer benefício material? Sim, pode, porque na sequência a gente vai ter o Cavaleiro de Ouros. Ou então pode ser uma conversa em família, dentro do ambiente de trabalho, mas enfim, são conversas inspiradoras, conversas que dá um refresh na sua mente, tá? E aí você pode, a partir dessas conversas, a partir dessas interações, dessas interlocuções, começar a ver alguma coisa de um jeito diferente. Tipo, putz, eu não tinha pensado nisso. Ah, que boa ideia! É realmente, o mercado está saturado disso, mas tem oportunidade nisso. Eu poderia começar então a estudar, sei lá, aromaterapia e montar uma coisa XPTO. Tá? É como se você vislumbrasse oportunidades de mercado ou oportunidades de nicho de atuação a partir de um insight, de uma inspiração que pode vir através de clientes, através de colegas, através de pessoas cotidianas que estão ao seu redor e numa conversa vem, nossa, que legal, tá? Então fiquem de ouvidos bem atentos. Porque espadas não fala se é bom ou ruim, mas vai depender do que você vai fazer com isso. Então vem a ideia, agora a ideia está dada. Se você vai colocar em prática ou se você vai botar na gaveta, aí é com você, né? Mas se você puser em prática, aqui a gente tem muito forte uma energia de consolidação e de retorno material. Então você fala assim, então vou começar a investir lá no final do mês de maio, na última semana de maio, vou começar a investir nessa formação, vou começar a investir nesse curso, nesse negócio, nessa alguma coisa. Então é como se você estivesse fazendo um investimento de longo prazo com pequenos aportes, pequenas parcelinhas, mas vislumbrando e visualizando um caminho de retorno sobre investimento que vai levar um tempo, mas tudo bem, né? Para algumas pessoas pode ser um investimento que você começa a fazer num outro ativo, em alguma coisa um pouco mais conservadora, tá? De repente, você vai investir então em, sei lá, IPCA, né? Tesouro Direto, IPCA. Por exemplo, né, que é visando a longo prazo, você não está olhando tanto o lucro imediato, você está visando uma construção mais contínua, mais consistente. São perfis de investimento, mas aqui também pode falar de você investindo num estudo que demora mais para acontecer. Então, vão ser 4 anos de curso, 4 anos de faculdade, 3 anos de pós, tudo bem, mas eu vou começar agora enquanto eu estou mais ou menos novo, né? Porque se eu esperar mais, fica mais velho, daí a cabeça já não vai estar tão fresca assim, então é melhor eu começar esse estudo agora. Pode ser um novo idioma que você começa a estudar ou se dedicar, tá? Porque a gente está aqui com as de espadas e o cavaleiro de ouros aqui embaixo, tá bom? Mensagem da runa, vamos tirar uma runa para os virginianos, para o seu... Nossa, gente, tá caindo tudo! Uma runa para os virginianos. Muita calma nessa hora, Virgem. Uma runa para vocês. Vocês vêm com a runa Pertro. Pertro, tá certinho. Pertro. Pertro fala de destino. Pertro significa oráculo. E aqui a gente está falando de oráculo, de destino, é uma runa mais espiritual, de mensagem espiritual, como se fosse realmente um chamado da espiritualidade para você cumprir a sua missão, cumprir alguma coisa que você precisa fazer, não para você, mas em benefício social. Não vejo que é para pagar karma, tá? Para algumas pessoas até pode ser, mas para outras pessoas é como
uma forma de evolução, espiritual. Você está sendo convidado a um caminho, tá? E pode ser um estudo espiritual, né? Um estudo religioso, filosófico, energético, holístico, enfim, né? Já que a gente está falando de Petro, que traz essa carta, essa runa de oráculo, para algumas pessoas pode ser, de repente, você interessado em começar a estudar mais profundamente os oráculos. Então, fica aí, hashtag fica a dica, vem fazer o meu curso de tarô. E mensagem final para os virginianos. Mensagem final para os virginianos vem com Valete de Espadas. E a sua frase é: eu cuido dos detalhes, ou eu presto atenção nos detalhes, e isso não precisa nem falar. Certamente, virginianos prestam muita atenção nos detalhes. E estou no controle, e me mantenho no controle. A sua frase, virgem, é: você está no controle. E você está no controle. Lembra a carta da força? Você está no controle, você se mantém no controle. Então, lidere, comande, ative essa força que a gente falou, essa força leonina de estar no controle. Porque Leão, que foi o que a gente comentou, é um signo de fogo fixo. Por isso que Leão, a energia de Leão que a gente comentou ao longo do vídeo, tem o controle, porque é um signo de elemento, de ritmo fixo. Virgem é um signo de ritmo mutável. E aqui a gente está falando para você parar de mudar toda hora, seja de ideia, seja de comportamento, seja de sentimento, seja de oscilar tanto internamente e se fixar um pouco mais, fixar mais as raízes, para que com essa fixação, esse chão, esse enraizamento ou ancoramento, aí sim você consegue se manter mais no controle, tá? Porque você está aterrado. É isso que está falando, mantenha-se aterrado. E aqui vem, né, dentro dessa carta da morte, tem o pinheiro, que ele está aterrado, ele está enraizado. A rosa também está enraizada. Essa figura aqui, como se fosse uma montanha de pedra, né, ela está petrificada, ela está assentada. Então, é muito energia de estar com os pés bem firmes no chão, tá? Isso te dá muita força de ação. Isso te traz também uma conexão maior com a espiritualidade. Como se você tivesse, através do contato com a natureza, com o chão, com a terra, com Gaia, você estivesse se conectando com essa natureza e aí você recebe insights dessa sabedoria natural da terra, a sabedoria natural das plantas, a sabedoria natural das pedras. Tá bom? É isso, Virgem. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. Uma leitura meio maluca, mas é o que temos para hoje e aguardo o seu contato para a gente agendar, então, sua leitura particular, se for o caso, mesa radiônica ou mapa do autoconhecimento.